O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vales mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos dando continuidade ao Evangelho dentro da liturgia, aonde nós estamos no momento, aqui é o capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, aonde Jesus está instruindo os apóstolos. Ele envia os apóstolos às ovelhas perdidas da casa de Israel e depois ele começa a dizer como é que eles devem fazer, o que eles devem falar. Por exemplo, Jesus está dizendo que é para quando eles chegarem dizer que o reino dos céus está próximo. E Jesus diz como é que eles devem se vestir, não devem andar com muita roupa, somente com o necessário. O alimento será provido pelas próprias pessoas aonde eles chegarem. Quando eles chegarem lá, se as pessoas os receberem, a paz ficará para elas, senão a paz será devolvida. E depois Jesus começa a falar de situações muito delicadas que os apóstolos iriam passar. Por exemplo, ele disse que os apóstolos seriam levados diante dos governantes. E é ali diante dos governantes que eles iriam dar o testemunho. E Jesus disse para eles não terem medo, porque o Espírito Santo viria sobre eles. Mas esses governantes que Jesus está falando não eram os governantes cristãos, eram os governantes ateus. Eram os governantes que se opunham ao cristianismo. E Jesus dizia: não tenham medo
diante deles, porque ali será a oportunidade de vocês darem um testemunho. E aí Jesus continua: vocês serão expulsos das sinagogas, aí nós podemos dizer expulsos das igrejas. O pai se colocará contra o filho, ou seja, o pai que não é cristão vai se opor ao filho cristão. E o filho que é cristão e o filho que não é cristão vai se opor aos seus pais que são cristãos. Um vai entregar o outro, uns entregando o outro. Olha que coisa! Então Jesus começa a dizer que não vai ser fácil levar o evangelho. Como o próprio Deus fala para Ezequiel, lá no capítulo 3, eu vou te levar a um povo de cabeça dura. Se você, no caso, não proclamar a verdade, o oráculo que eu colocar nos teus lábios, o povo vai perecer por sua culpa. Mas se você, no caso, você falar, o povo não perecerá mais. Mas é essa dificuldade. Se nós formos olhar na história da igreja, o cristianismo foi sempre perseguido. Os imperadores romanos, eles se opunham ao cristianismo e por isso muitas pessoas foram martirizadas, porque tiveram que proclamar a fé em Jesus. O cristianismo só passou a não ser perseguido, foi ali com o imperador Constantino no século IV. E depois, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Fora isso, sempre perseguição ao cristianismo, aos católicos. Então temos que ver que muitos tiveram que derramar o sangue e proclamar a sua fé diante dos homens. E agora veja, no evangelho de hoje, Jesus está dizendo para os apóstolos que eles não devem apostatar. Lembre-se bem que essa palavra, né, não vamos confundir apostasia com os apóstolos, né? Os apóstolos são aqueles que são enviados. E nós vimos aqui no início do capítulo 10 de São Mateus, Jesus escolheu os 12 apóstolos. O apóstata é aquele que nega a fé, aquele que foi batizado, que já crê nos ensinamentos da igreja, tem consciência de tudo e em um determinado momento ele nega toda a fé, tudo o que aprendeu, nega o batismo e se diz um pagão. Esse é o apóstata. E aqui Jesus está dizendo que uma vez que os apóstolos, e aqui nós devemos ampliar, os cristãos serão levados diante desses governantes ateus e que irão se opor ao cristianismo, ao catolicismo, por isso que eles são ateus. Jesus está dizendo, não tenhas medo, não tenhas medo, porque muitos irão morrer. Aí Jesus disse, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, uma vez que muitos serão mortos. Então Jesus está alertando. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, quando os mártires eles estavam diante desses imperadores, desses governantes que eram ateus, que não queriam saber de Deus,
e que se opunha contra o catolicismo, contra Jesus Cristo. Então, naquele momento que eles eram interrogados, então eles perguntavam: vocês são cristãos ou você é cristão? O cristão ali tinha que responder: eu sou. Se eles dissessem: eu não sou, por medo de ser morto, eles se tornariam um apóstata. E aqui um detalhe: o apóstata não se salva. Quem nega Jesus Cristo diante de uma situação dessa ou diante de qualquer situação, se ele morre em seguida, ele não se salva. Ele é condenado ao inferno por ele ter negado. Porque no dia do batismo nós professamos a nossa fé. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Igreja Católica. É isso que nós professamos no dia do nosso batismo. Mas diante desses governantes que se opõem ao cristianismo, pode acontecer da pessoa ficar com tanto medo de morrer que acaba negando a fé. Então Jesus está dizendo: vocês não podem ter medo. Vocês têm que ter medo, sim, daqueles que pelo contrário de Jesus, versículo 28, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, tá vendo? Então, diante desses governos, desses governantes ateus que perseguem os cristãos, e isso aconteceu no passado, e eram perseguidos, e isso vem acontecendo ainda, muitos países que perseguem os cristãos. Então, diante deles, que eles vão começar a dizer: se você não negar, nós vamos te matar. E nós temos, isso é natural em nós, querer preservar a nossa vida, de não querermos morrer. Então, diante dessas pessoas, Jesus está dizendo: não tenha medo, continue sendo firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembramos de ontem, quando Jesus falou. Mas aí Jesus está dizendo: tenha medo, sim. Tenha medo, sim. No entanto, tenha medo temei aquele que é Deus, que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Eis o que é que nós devemos temer. Nós não devemos temer aquele que mata o nosso corpo, mas nós devemos temer, sim, aquele que poderá destruir a alma e o corpo no inferno. A apostasia, o apóstata, ao morrer, ele vai para o inferno. Está vendo que coisa séria que Jesus está dizendo para os apóstolos e para nós cristãos? Não podemos negar. Então, no tempo das perseguições dos imperadores, aqui os imperadores, os governantes, muitos cristãos, por medo, apostataram, negaram a fé. E, negando a fé, ao morrerem, eles foram para o inferno. Mas os cristãos que não negaram e foram fiéis, foram salvos. Compreende o que é que Jesus está dizendo? Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, diante dos governantes, diante daqueles que negam a fé em Jesus Cristo, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, eu estou fazendo questão de ler para que você possa entender. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, ali na hora
que as perguntas são feitas. Você é cristão? A pessoa diz, não, eu não sou. Você crê em Jesus Cristo? A pessoa diz, não, eu não creio, por medo de morrer. Aí Jesus está dizendo que ele vai ser negado também diante do Pai. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Por isso que nós precisamos rezar pela perseverança dos cristãos. Como esses dias agora, as irmãs de Madre Teresa de Calcutá, como eu estava falando ontem, lá na Nicarágua, elas foram expulsas de lá por aquele presidente lá que ele é ateu, ele não crê em Deus, não crê na igreja, então expulsou as irmãs de lá. Então, os ditadores, aqueles que não creem em Deus, eles perseguem os cristãos. Ou os cristãos obedecem a eles e fazem o que eles mandam e negam a sua fé para viver, ou os cristãos vão permanecer firmes na fé, declarando-se ser cristão, e fazendo isso, eles serão presos, como Jesus falou, torturados e até mortos. Quantos cristãos estão aí, presos já há muitos anos por se declararem cristãos? Vocês estão entendendo o que Jesus está falando? É interessante, meus irmãos, que para nós brasileiros, nós ainda não entendemos isso com tanta clareza, porque, graças a Deus, aqui no Brasil, o cristianismo ainda não foi perseguido. O catolicismo ainda não foi perseguido. Pode ter perseguido em alguns momentos, assim, coisinhas de um lugar e outro. Mas todos os brasileiros católicos que se declaram cristãos serem perseguidos, não. Nós sempre fomos livres para pregar o evangelho, sim. Fomos livres para nos declarar cristãos. Só, meus irmãos, que se um dia no Brasil aparecer um governante que seja ateu declarado, ele vai criar leis e vai impor leis para que o catolicismo não continue, para que os católicos não continuem praticando a sua fé. Vocês estão entendendo? Isso é importante para que nós tenhamos isso de forma clara. Só, meus irmãos, que essas coisas elas irão acontecer. Porque o mundo está se preparando, os governantes estão se preparando para formar uma única religião, uma religião pagã, não é uma religião cristã, é uma religião pagã. E uma vez que é uma religião pagã, perseguição aos cristãos. E isso acontece em diversos países, nós vemos isso tão claro, né? Por exemplo, lá na China, nós vemos aí nos jornais a perseguição aos cristãos na China. Lá na Coreia do Norte, né? A perseguição aos cristãos. E em tantos outros países.
Só que como nós, graças a Deus, até agora, nós somos livres, então nós não sentimos. Mas imagine, eu repito, se um dia no Brasil vier a ter um governante declaradamente ateu, ele vai colocar as leis próprias, e uma das leis próprias vai ser que nós não podemos nos declarar católicos. Isso é muito sério. Isso vai acontecer no Brasil, vai acontecer em vários países. E você vê que cada vez mais o ateísmo, esse materialismo, esse marxismo está crescendo, está crescendo. E as pessoas estão se tornando mesmo ateias. Aqui quando teve a jornada mundial aqui no Brasil, com a vinda do Papa Francisco, muitas pessoas ali no Rio de Janeiro estavam fazendo tipo uma renúncia ao batismo, declarando que eles não aceitavam o batismo e que eles eram ateus. Vendo essa rebeldia, eram católicos que estavam negando o batismo, negando a sua fé na Igreja Católica. Isso se chama apostasia. E uma apostasia livre, né? Aqui que é interessante, livre. Eles mesmos estavam apostatando a fé. Agora, imagine aqueles que forem fiéis diante de um país que que os governantes são ateus e declarando a perseguição aos cristãos. Não vai ser fácil. O que Jesus está dizendo aqui não é fácil. E aqui vamos lembrar da aparição de Nossa Senhora, tantas aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu em Fátima, apareceu em Lourdes, apareceu em La Salete. Teve manifestação de Nossa Senhora, aparição de Nossa Senhora em Guadalupe. Mas essa aparição de Nossa Senhora de Fátima é como se fosse o resumo de todas as aparições. E Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela disse o seguinte, que nós precisávamos rezar muito pela Rússia. Isso Nossa Senhora apareceu em 1917, aos 3 pastorinhos, vocês sabem disso. E ela pedia que nós rezássemos muito pela Rússia e que o Santo Padre consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração dela, porque ela dizia que se não houvesse isso, a Rússia iria espalhar todos os erros dela para o mundo. E os erros que a Rússia iria espalhar é esse erro do comunismo. Interessante é que foi justamente no ano de 1917 que a Rússia se declarou ali com Stalin, com Lenin, estava se declarando um país ateu, um país comunista. Enquanto Nossa Senhora aparecia em Fátima, lá na Rússia, isso estava acontecendo. Então Nossa Senhora dizia, rezem muito, faça a penitência, é preciso que a Rússia seja consagrada ao Imaculado Coração de Maria, para que os erros dela não pudessem se espalhar. E aí, no contexto histórico, acabou não acontecendo essa consagração, e aí o que foi que teve? A Rússia espalhou todo o mal, todo o erro por todo mundo e até chegou aqui. Por isso que o marxismo chegou nas nossas faculdades, nas nossas escolas. Recentemente, graças a Deus, teve muitos momentos que os papas foram consagrando, mas aqui tem umas coisinhas, parece que não consagrou como deveria consagrar, e
aquela coisa toda, e recentemente agora o Papa fez a consagração também, a Ucrânia, a Rússia, tudo. E esse mal, Nossa Senhora preocupada com esse mal que iria se espalhar com todo mundo, que seria o ateísmo. E isso acontece como? Com os governantes. Então veja, se no Brasil e nos países tiverem um governante ateu, um governante comunista, uma das coisas que o comunismo faz é perseguir os cristãos. É só ver na história, é só ver nos países que são comunistas que você vai ver. Isso é real. Então Nossa Senhora se preocupou e falou isso para os pastorinhos. E é interessante que Nossa Senhora apareceu em Lourdes, apareceu em Fátima, apareceu lá na França, em La Salette, apareceu em Nossa Senhora de La Salette, no México. Nossa Senhora apareceu aqui no Brasil também. Tem aparições que nós percebemos que são reais, tem outras que são coisas, ilusões da cabeça das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a igreja fala que ninguém é obrigado, não é dogma de fé, acreditar nas aparições de Nossa Senhora. Mas é sempre bom ver o que Nossa Senhora está falando, né? Eu creio nas aparições de Nossa Senhora, eu creio em Fátima, eu creio sim. E é sempre bom ver que Nossa Senhora fala, ela pede para fazer penitência, para rezar. Então tem muitas aparições aqui também no Brasil. Tem aquela aparição de Nossa Senhora lá em Anguera. E tantas coisas que são faladas ali, você não é obrigado a acreditar. Até mesmo o vidente lá, o Pedro Regis, ele mesmo diz, olha, se vocês quiserem acreditar, vocês acreditam, se vocês não quiserem acreditar, vocês não acreditam. Mas quando a gente vai lendo aquelas mensagens, nós vamos percebendo que muitas coisas estão batendo com a nossa realidade. Mas ninguém é obrigado a acreditar? Ninguém é obrigado a acreditar. Mas se as coisas estão batendo muitas vezes com a nossa realidade, então não vamos também ficar na ilusão. E tem aquela aparição de Nossa Senhora em Simbres. Tem até aquele livro, se você quiser adquirir também, o livro da Ana Lígia Lira, O Diário do Silêncio. E tem um momento lá que algumas perguntas são feitas a Nossa Senhora. E uma das perguntas que são feitas é essa: o comunismo virá ao Brasil? Nossa Senhora disse sim. E aí Nossa Senhora diz, e os padres e os bispos vão sofrer muito. Não, os padres e os bispos irão sofrer muito? É a pergunta que é feita e Nossa Senhora diz sim. Em todo o Brasil, sim. Olha, então, vamos entender o que Nossa Senhora está dizendo. A pergunta é feita se o comunismo virá ao Brasil. Nossa Senhora disse que sim. E aí é feita a pergunta para ela, e os padres e os bispos vão sofrer muito? Sim. Em todo o Brasil? Sim. Vocês estão entendendo o conteúdo dessa aparição? E aí Nossa Senhora pede para se fazer orações, penitências, para que isso possa ser evitado, mas Nossa Senhora está dizendo que vai acontecer. Imagina, meus irmãos, se o Brasil se tornar um país comunista. Vocês veem que eu estou me baseando aqui no Evangelho de hoje, onde Nossa Senhora, onde Jesus fala que nós seremos levados diante dos governantes, aí os governantes ateus, que irão matar até os bispos, padres, freiras, os cristãos, porque foi isso que aconteceu na história da igreja. E é por isso que nós precisamos levar a sério
essas aparições e não podemos brincar. E é por isso que nós devemos levar a sério o que Jesus falou no Evangelho, porque o que Nossa Senhora fala nessas aparições não é nada diferente do que Jesus falou, não tem novidades, mas são alertas, são apelos urgentes para nós, para que nós possamos tomar consciência do que poderá, do que irá acontecer no Brasil. Mas como nós somos livres, nós não vemos nada acontecer assim, aí nós ficamos não rezamos, não pedimos, nós vamos esperar as coisas acontecerem. Muitos de nós iremos dizer lá na frente, quando essas coisas acontecerem, nós vamos dizer por que eu não rezei. Enquanto que Nossa Senhora está pedindo para rezar agora. Então, quem são os primeiros a serem perseguidos? Padres, bispos, freiras, missionários, porque são esses que estão à frente. Repito, olha o que aconteceu recentemente lá na Nicarágua. É só olhar. Nos jornais estão mostrando, está falando. Coloque lá no Google, perseguição aos cristãos da Nicarágua, que você vai ver. As freiras foram expulsas de lá. Graças a Deus, de uma certa forma, elas foram até expulsas. Mas em certos lugares são presos, são presas, são torturadas e são mortas. Você quer isso para nós? Não, é claro que você não quer. Então vamos fazer o que Jesus está dizendo e vamos fazer o que Nossa Senhora está falando como complemento ao que Jesus falou. É muito sério. É muito sério. Se lá no futuro, meus irmãos, nós tivermos um governante ateu, um governante comunista, a perseguição vai acontecer no Brasil. Esses são os alertas de Nossa Senhora. E quando nós estudamos a história, nós vemos isso claramente. Os países onde tem governantes comunistas e ateus, os cristãos são perseguidos e são mortos. E aí, meus irmãos, se isso vier a acontecer, bem diante da aparição de Nossa Senhora em Simbres, ela disse que o comunismo virá ao Brasil. E os padres e os bispos irão sofrer muito. Acontecendo isso conosco, aí agora Jesus está dizendo assim: não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Portanto, não tenhas medo. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem negar será apóstata. Quem não negar será mártir. Isso é graça de Deus. O martírio é graça de Deus. Perseguição aos católicos. Primeiramente, meus irmãos, vamos rezar. Os primeiros sábados de cada mês, Nossa Senhora pediu que nós fizéssemos as devidas reparações. Vamos fazer as reparações. Nos primeiras sexta-feira do mês também vamos fazer as reparações. Mas no dia a dia, façamos penitências e rezemos.
Porque quando essas coisas acontecerem, meus irmãos, muitos negarão, muitos não negarão. Que Deus nos dê a graça de nós não negarmos. Peçamos a Nossa Senhora, hoje é sábado, peçamos a Nossa Senhora que ela interceda para que o mal não seja espalhado. E o grande mal no mundo que pode se espalhar é a negação de Deus, a negação do catolicismo, a negação das coisas de Deus. Esse é o grande mal, porque se nós negarmos Deus, nós não nos salvaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.